A palavra de Deus hoje está no livro de 1 Samuel 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Essa mensagem em 1 Samuel 16, que é relatado que Deus rejeita Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido conforme a vontade daquele povo. Deus não queria um rei em Israel, porque o Deus, o rei de Israel, é o nosso próprio Deus. Então Deus não queria para aquele povo, Deus não queria que Israel fosse igual às outras nações. Porém aquele povo chegou até Samuel. Samuel ele era profeta, sacerdote e juiz. Não existia rei em Israel nessa época. Porém o povo, olhando as nações vizinhas, chegaram até Samuel e disseram: Samuel, estávamos conversando e os seus filhos não têm o coração para com Deus como você foi, e você já é velho. Nós queremos ter um rei, queremos ser igual aquelas outras nações. E Samuel fica triste, porque Samuel liderava aquele povo. Samuel era o profeta, o juiz, sacerdote, e a ordem que Deus dava a Samuel, ele passava aquele povo. Então Samuel fica triste, e Samuel vai orar, Samuel vai clamar ao Senhor em pranto, chorando, dizendo: Deus, o povo de Israel me rejeitou, eles querem um rei, eles não me querem como o líder deles. E Deus brada do céu e fala: Samuel, o povo de Israel não te rejeitou, eles rejeitaram a mim. Eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles, não segundo o meu coração, segundo o coração desse povo. E a Bíblia relata que Saul é ungido rei. Saul era alto, belo, de boa aparência. Quando Samuel unge Saul a rei, Samuel fica feliz. Ele esquece tudinho que ele tinha chorado, pranteado. Ele pensou que fez uma coisa certa, porque Saul era de boa aparência, tinha jeito de rei. E a Bíblia relata que Saul governou Israel, liderou, foi rei durante 40 anos. E aproximadamente ali os primeiros 30 anos, ele fez o que era reto perante o Senhor. Saul, ele fazia o que Deus mandava. Deus passava a mensagem a Samuel, e Samuel falava para Saul: Ó Saul, Deus quer que você faça assim, assim, assim. E Saul fazia. Deus entregava os inimigos na mão de Saul. Saul era aquele servo fiel, um homem piedoso, um varão de guerra, um general, um rei. Só que chegou a certo ponto que Saul começou a olhar para dentro de si. Uma iniquidade entrou no coração de Saul. Saul começou a achar que as batalhas vencidas é pela mão dele, era pelas suas mãos. Começou a achar que os inimigos temiam Israel por causa de Saul. Começou a achar que os inimigos tremiam de Saul. E começou a deixar Deus de lado. Se esqueceu que Deus que colocou ele como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul começou a virar as costas para Deus, se achando o cara, achando que era tudo pelas mãos dele, pelo braço forte, porque ele era o rei, ele era o cara. E começou a desobedecer a Deus, fazer holocaustos, que era papel do sacerdote, no caso Samuel, descumprir ordem de Deus no campo de batalha. E a iniquidade no seu coração
E Deus rejeita Saul. Deus fala para Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Eu não quero mais que Saul governe o povo de Israel. Eu não quero que Saul seja rei. E Samuel gostava muito de Saul. Samuel amava como um pai ama um filho. E começa a orar para Deus voltar atrás, para Deus não tirar o trono de Saul, porque Samuel ele gostava de Saul demais. E essa mensagem Deus fala para ele: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? E Deus pede para Samuel encher a botija de azeite e ir até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé, Deus se agradou de um. E Samuel vai até essa cidade e chega na casa de Jessé e fala para Jessé que Deus se agradou de um filho dele para ser rei. E Jessé fica feliz. Qual pai não ficaria sabendo que o filho vai ser um rei, o rei de Israel? E Samuel pede para chamar os filhos. E primeiro chega o primeiro filho de Jessé, alto, bonito, formoso. E naquele exato momento, Samuel olha aquele jovem de boa aparência, bonito, alto, e pensa: é esse que Deus escolheu. Só que Deus brada e fala: Samuel, não é este. E Samuel manda chamar mais um. E olha, esse também é de boa aparência, formoso. E Deus fala: Samuel, não é esse. E vai trazendo outros e outros. Deus fala: não é esse que eu me agrado. E Deus brada para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo segundo o coração. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então acabou todos os filhos de Jessé que estava na casa. E Samuel diz: acabaram todos os filhos? Não tem mais um? E Jessé diz: tem mais um, é o caçula, é o mais novo. Só que ele está lá no pasto, pastoreando as ovelhas. E Samuel diz: manda chamá-lo, e ninguém vai se assentar à mesa até que ele chegue. E os irmãos de Davi vai chamá-lo lá no pasto. Davi estava cuidando das ovelhas do rebanho do pai, isolado. O próprio pai rejeitava o filho, porque aqueles filhos que ficavam ali com ele eram os escolhidos, os melhores, e Davi era o rejeitado. E a Bíblia registra que quando Davi chega perto da porta da casa, Samuel olha para ele e Deus brada: é este que eu escolhi para ser o rei de Israel segundo o meu coração. E a Bíblia relata que Davi entra na casa, e quando Davi entra na casa, o Espírito de Deus se apossou de Davi, se apoderou de Davi. Ali ele foi cheio do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo começou a fazer a obra na vida de Davi. Naquele exato momento ele foi cheio do Espírito Santo. Qual Espírito que é esse? É aquele mesmo Espírito que quando Jesus foi batizado, ele desceu como uma pomba. Espírito Santo. É o mesmo Espírito que introduziu Jesus Cristo no ventre de Maria, o último santo dos santos. É esse. É o mesmo Espírito que é relatado em Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito habitou em Davi, e Davi foi cheio do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu relato para o irmão, para a irmã, que Deus não escolhe segundo a aparência, Ele escolhe segundo o coração. Pela aparência, Samuel, ele escolheria o filho mais belo de Jessé, o mais alto, o mais formoso, o mais forte. Jamais Davi seria escolhido por Samuel.
porque Samuel estava olhando para a aparência. Jamais Davi, que estava lá no pasto, cuidando de ovelhas, isolado, o menor da casa, rejeitado pelos irmãos, pelo pai, jamais ele seria escolhido, mas foi esse que Deus escolheu. E Davi é considerado até hoje o maior rei de Israel. O maior rei de Israel foi Davi, porque Deus sabia no coração dele que ele era temente a Deus, obediente, um servo fiel. Então muitas vezes o ser humano ele olha para a aparência, essa pessoa é bela, bonita, formosa, porém isso não vulga nada nas escolhas de Deus. Parece que Deus olha para a pessoa, conjecturando com as minhas próprias conclusões. Deus olha para cima e fala: esse rapaz não sabe falar direito, não tem boa aparência, não consegue falar em público, é o mais rejeitado. Mas é esse que eu escolhi para pregar minha palavra, para pastorear o meu rebanho, para ser um pastor, um pregador da palavra. É assim que Deus vê. Ele vê segundo o coração. Deus vê coisas que a gente não vê, porque nós olhamos pela aparência. O cara fala bem, a mulher fala bem, é formoso, formosa, mas isso para Deus não é nada. Não é nada. Deus olha o coração. Então nós temos que ser igual Deus nesse aspecto de não escolher segundo a aparência, mas segundo o coração, segundo as atitudes, as buscas, e parar de olhar para a aparência, porque isso não vulga em nada, absolutamente nada. Essa é a mensagem que eu relato, que Deus não escolhe segundo a aparência, Ele escolhe segundo o coração. Então tem um coração para com Deus como Davi teve. Davi foi fiel até a sua morte, foi um homem justo, honesto, um servo fiel ao Senhor, não se desviou seu coração, fez o que era reto perante o Senhor. Davi pecou com Batseba. A Bíblia relata que foi o único erro que Davi cometeu, é explícito na Bíblia. O único erro de Davi foi com Batseba, porém foi um servo fiel, amado, um servo honrado. E Deus escolhe segundo o coração. Então, se o seu coração é para com Deus, fique tranquilo, a sua bênção vai chegar. Você será escolhido. Deus vai te levantar para ser um pregador. Deus vai te levantar para pastorear o rebanho dele, para ser um líder, um cantor. São várias funções que Deus pode te levantar. E eu creio assim. Deus escolheu Davi segundo o coração dele e vai te escolher também. Tem um coração limpo, fiel para com Deus, como Davi tinha. E Deus tirou aquele menino, pastor de ovelhas, para ser o rei de Israel. O pai de Davi e os irmãos de Davi olhava para Davi e via um pastor de ovelha, só que Deus via um rei. Golias olhava para Davi e via apenas um menino, mas Deus via um guerreiro. E olha para cá, a mensagem é importante, é forte. Quando Davi foi ungido rei, Deus não colocou uma coroa na cabeça dele, Deus mandou um gigante. Davi foi ungido rei, só que ele assumiu o trono aproximadamente 16 anos depois. Foi 16 anos de perseguições, de lutas, batalhas, até ele chegar a ser coroado rei, colocado como rei de Israel. 16 anos de lutas, batalhas, perseguições, porque Saul tentou matar Davi. Quando percebeu que Davi seria o sucessor do trono,
Ele não queria, ele queria que fosse Jonatas, o seu filho. Porém Deus rejeitou Saul. Não queria mais que Saul governasse, nem ele, nem os filhos, nem a família de Saul. E a família de Saul foi aniquilada pelo seu pecado. Saul chegou a um certo ponto que ele não buscou mais o Senhor. Ele foi até uma feiticeira. Como ele ficou louco, ele foi rejeitado, ele virou as costas para Deus. Infelizmente, ele morreu suicidado com a própria espada. É uma mensagem forte, relatada no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, que faz a gente questionar onde está o nosso coração. Será que está nas coisas terrenas ou será que está em Cristo? Quando as batalhas vêm na nossa vida, quem que a gente clama primeiro? O que a gente pensa primeiro? Em Deus ou na circunstância? Então clame ao Senhor, busque a Ele, coloque Ele em primeiro lugar, coloque Deus acima de tudo, e Ele vai te honrar. Amém? Eu deixo essa mensagem para que vocês reflitam que para Deus a aparência não importa. O que importa é o coração dele para com Deus.